receber a oração da esposa. Amém. Essa oração é diferente. Amém. Não, o papá também pode fazer uma oração para mim, papá desse pode fazer uma oração para mim, mas essa oração, ninguém se mete aí. Amém. Oração da carne, da minha carne, a sangue do meu sangue. Então não tem como, coisas grandes e extraordinárias estão a acontecer neste lugar. E antes de começar, eu vou pedir à nossa querida irmã Petra, there is power in the name of Jesus. Aleluia. Jesus, oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Você aproveita para adorar a Deus. Break every chain, 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 to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Bate palmas bem forte para Deus. E pega já na tua arma a palavra de Deus, a tua Bíblia Sagrada. E você que não tem, pode encostar ao lado de alguém que tem. E vai no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Olha o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Êxodo. Gênesis. Ou Mateus? Gênesis. Aleluia. Gênesis, capítulo 8. Gênesis, o capítulo 8. Uma vez eu estava num culto sentado com o irmão de lado e pediram para abrir Gênesis. Eu vi o irmão a procurar. Procurava. Falei, não, alguma coisa aqui está errada. Esse irmão está procurando aqui. Mas ele procurava. Só que depois eu fiz uma pequena investigação, tive a compartilhar com a minha cunhada. Pô, daquele querido irmão, já me encontrei na igreja há muito tempo, quando eu me converti, já estava lá. Pediram para abrir o livro de Gênesis e o irmão estava a procurar, por isso eu começo a ver que não é bom julgar. E ela me falou, não, aquele irmão não sabe ler. Eu falei, meu Deus, talvez você comece a julgar o irmão. E eu não sabia que o irmão não sabia ler. Então ele estava simplesmente desfolhando, sem saber onde está o livro de Gênesis. No Gênesis capítulo 8, o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa. E ofereceu holocausto sobre o altar. Palavra do Senhor. Amém. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e a terra, mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar o teu santo nome. Mais uma vez estamos aqui reunidos para sermos edificados com a tua palavra, pois ela é a verdade. Eterno Deus e eterno Pai,
fala ao teu povo, porque tu conheces a cada necessidade do teu povo. Eterno Deus e eterno Pai, possa vir fazer uma limpeza no interior do teu povo, para que haja renovação das suas mentes. Eterno Deus e eterno Pai, Criador dos céus e a terra, toda honra, glória, louvor, adoração e exaltação seja somente dada a Ti, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Palmas bem forte para o nosso Deus. E toma o teu assento confortavelmente. Aleluia. A igreja sabe que durante 2 semanas estaremos falando concernente o cristão e o altar. E tem sido uma bênção, temos sido edificados nesse tema. E que nesta semana já ouvi 3 homens de Deus pregando neste mesmo tema, o cristão e o altar. E tem sido uma bênção. Então Deus, na manhã de hoje, deu-me também essa responsabilidade de falar da sua palavra, o cristão e o altar. E nesse mesmo tema abençoado, eu trago um subtema que diz: como ter um altar bem edificado. Você pode dizer comigo: como ter um altar bem edificado. Aleluia. Amém. Começando falando de altar, eu abri a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Pois o altar na qual nós lemos nesse versículo é o primeiro altar existente. O primeiro homem a construir um altar para Deus chama-se Noé. Então, por isso, nós abrimos propositadamente Gênesis capítulo 8, porque fala-nos do primeiro altar. E o que é altar? Altar no Antigo Testamento, ele falava de lugar de matança ou lugar de sacrifício. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia nos faz entender que esse era um lugar de sacrifício. E no Levíticos 4, versículo 31, a Bíblia nos faz entender que é um lugar de matança. É neste lugar aonde era colocado o animal. Esse animal era morto e este animal era oferecido como sacrifício. Por isso a Bíblia está a dizer lugar de matança. Por isso a Bíblia está a nos ensinar lugar de matança. Porque lá onde colocavam o animal, matavam o animal para que os pecados fossem perdoados antigamente. E a Bíblia, concernente ao altar, ela fala muito de altar, muito concernente ao altar. Então, eu vou pedir um micro sem fio, porque vamos meditar um pouco nas Escrituras com meu querido compadre. Vamos ler alguns versículos para falar um pouquinho acerca do altar. Como eu disse, existiam muitos tipos de altar. Meu querido compadre vai abrir Êxodo 20, 24. Êxodo 20, 24, amém. Diz assim a palavra do Senhor: um altar de terra farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo o lugar
lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Aleluia. Aqui a Bíblia está falando acerca de um altar. Altar de terra. Então a Bíblia vai começar a falar que existia um altar de terra que servia para sacrifício momentâneo. E a Bíblia também vai falar acerca do altar, que é chamado altar de pedra. E altar de pedra nós encontramos em Êxodo 20, 25. Esse altar era para consagrar um local para o Senhor. E a Bíblia ainda vai nos falar de um outro altar, que é chamado altar de madeira. O meu compadre vai abrir Êxodo 27, 1. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Entre parênteses, quadrado o altar. E 3 côvados a sua altura. Aleluia. Esse altar de madeira servia para ser carregado. Aonde eles andavam, levavam este altar. Não era um altar fixo. E a Bíblia vai nos falar também que existia o altar de ouro. Esse altar era para manifestar as orações. Então, antigamente, Deus ordenou na construção de muitos altares. Deus antigamente, ele se manifestava, descia sobre os altares que ele mandava o seu povo edificar. Mas, começando a fazer uma análise do Antigo Testamento e na linhagem de hoje, você vai ver que antigamente Deus muitas das vezes mandou construir altar. E no tempo de hoje, você vai começar a se perguntar, será que no tempo de hoje Deus também mandou construir algum altar? Será que no tempo de hoje precisamos construir um altar para que Deus desça sobre esse altar e manifeste a sua presença? Se já que no Antigo Testamento mais de 300 vezes a Bíblia fala concernente um altar. E eu vejo que até na nova aliança, muita gente tem o altar como se fosse no Antigo Testamento, na antiga aliança. Tem pessoas que valorizam o altar, até idolatram o altar, parecendo que aquele lugar é mais especial, parecendo que aquele lugar é o lugar mais santo no meio da igreja. E uma vez eu acompanhei um santo irmão, estávamos fazendo limpeza num templo, numa igreja, e tinha uma menina na qual estava a fazer a limpeza do templo. E no momento que a menina veio para o lado do altar para fazer também limpeza, o irmão proibiu, dizendo: aqui você não pode chegar. O irmão foi ele próprio que pegou uma vassoura, um pano e limpou o altar. E eu olhei para aquele caso, eu comecei a perceber que o irmão está super valorizar aquele altar como se fosse no Antigo Testamento. Então, se a irmã não estava preparada, ou se era uma irmã imunda para limpar o altar, quer dizer que ela não podia limpar a igreja por completo. Se o altar ele proibiu, então tinha que ser proibida qualquer parte da igreja. Mas você vê pessoas a supervalorizarem o altar até no tempo de hoje. E visto alguns homens de Deus que também supervalorizam o altar, nessa minha caminhada cristã, eu visitei algumas igrejas, pertenci a alguns lugares, e que naquele momento eu também acabei idolatrando o altar por falta de conhecimento. Tem pastores que faziam certos propósitos, davam uma palavra para o povo, dizendo: olha, irmãos, quando vocês colocarem o pé aqui no altar, tudo de demônio, toda maldição da tua vida vai cair por terra.
E eu via pastores pegando azeite e colocando sobre o altar. E gastavam garrafa, lata de azeite sobre o altar. E davam uma declaração que assim que você subir aqui neste altar, alguma coisa vai ser diferente. E até no meio evangélico, Assembleia de Deus, eu também comecei a ver pastores a supervalorizar o altar. Há pastores que fizeram um propósito durante uma semana. E eles diziam, no último dia do propósito, todos vão passar no altar. E assim que você passar no altar, você vai deixar a tua oferta e a tua vida nunca mais será a mesma. E eu vi crentes que não participaram naquele propósito de passar no altar, ficaram tristes. Eles começaram a ver, mas eu não vou passar no altar porque o pastor colocou uma proibição. Quem não começou o propósito de segunda até o domingo, quem falhar num dia, no último dia, não pode subir no altar. Irmãos saíram daquele dia tristes. Por quê? Porque não iriam participar sobre o altar. Não iriam subir no altar. Então, eu comecei a fazer uma análise concernente o altar de Deus. E eu percebi que até na nova aliança, sim, existe altar. Nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sim, existe um altar. Você vai ver que na antiga aliança, Deus se manifestava nas coisas. Deus descia no altar. Você vê que na antiga aliança, a representação da presença de Deus era a arca da aliança. Uma arca que era carregada por pessoas, aí Deus se manifestava naquela arca. Então, até igrejas, no tempo de hoje, supervalorizam a arca. Tem igrejas que ainda construíram uma arca da aliança e fazem propósitos com aquela arca da aliança. No passado, eu já estive diante de uma arca da aliança feita por homens. Não é aquela arca que Deus mandou construir, mas uma arca falsa. Porque na nova aliança não precisamos de arca. Jesus Cristo é suficiente para mim e para você. Então, em algum momento da minha vida, antes de eu ter essa renovação de mente, eu já me dobrei também diante de uma arca da aliança, construído por homens, debaixo de um propósito, e colocamos envelopes sobre aquela arca. E agora você vai começar a analisar. O próprio Deus mandou construir altares. Deus mandou construir arca. E no tempo de hoje, como seria para que Deus habitasse, para que Deus se manifestasse? Então, meu compadre vai abrir 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aleluia! O templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia! Então, na nova aliança, o altar é você. Na nova aliança, Deus se manifesta em você. Na nova aliança, pois está escrito na Bíblia, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de você. Então, ainda que um homem de Deus vir trazer objetos estranhos, ainda que um homem de Deus supervalorizar o altar da igreja, eu quero te dizer que esse homem está totalmente errado, porque o altar é você na nova aliança. E ainda nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, só para confirmar verdadeiramente quem é o altar na nova aliança. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei.
E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você vai ver que na nova aliança, Deus ministra em você. Você é o altar. Deus, quando quer se manifestar, é na minha vida e na tua vida, para fazer grandes coisas extraordinárias na terra que nós estamos. Então, na antiga aliança, faziam sacrifício no altar, matando animal. E na nova aliança, qual é o nosso sacrifício? Esta eu vou ler. Romanos capítulo 12. Se na antiga aliança fazia sacrifício, na nova aliança também existe sacrifício. Mas agora ouça qual é o sacrifício na nova aliança. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício na nova aliança é você. Quando você renuncia às práticas negativas, quando você toma a decisão de largar o mundanismo, aí você tem sido um sacrifício diante da presença do Senhor. Já não são aqueles sacrifícios externos. Hoje o sacrifício é interno. Então Deus hoje, para Ele mandar um sacrifício para o seu povo, é renunciar às práticas negativas, é andar na santidade. Este é o maior sacrifício que você pode fazer. Então você vai ver que até no tempo de hoje, muita gente vive uma vida de pecado, vive uma vida fora da santidade, mas quer fazer sacrifícios tolos. Vive no pecado, e talvez é um bom dizimista, ele até não falha no dízimo. Vive no pecado, mas ele é aquela pessoa que está aí, pronta para o pastor mandar alguma coisa, ele se sacrifica. Talvez acorda 5 horas, 4 horas, talvez está sempre a jejuar. Mas o principal sacrifício, essa pessoa esquece, que é a santidade, a purificação, uma vida segundo a vontade de Deus. Este é o verdadeiro sacrifício. Antes de você fazer um qualquer outro sacrifício, você precisa aprender que o verdadeiro sacrifício é esse. Então, eu comecei aqui a analisar concernente o subtema que eu tenho: como ter um altar bem edificado. E enquanto o nosso querido irmão Ricardo pregava, naquele momento Deus começou a me dar uma linhagem da mensagem. E naquele momento eu comecei a fazer alguns apontamentos. E o irmão Ricardo se baseou naquilo que nós já temos e temos repetido: orar, estudar e praticar. E muito mais fundo mesmo antes, eu já fazia algumas análises e já conversei com algumas pessoas para entender algumas coisas concernente à vontade de Deus, concernente o agir de Deus. E eu fiz um apontamento dizendo: orar, primeiro ponto. Não existe um altar bem definido sem oração. Mas a oração não é o principal. Eu não estou a descartar a oração, mas eu estou a dizer que não é o principal. Por que não é o principal? Com todo respeito, existe muita gente que ora mais que eu. Esses que nós chamamos de falso profeta, esses que aparecem na televisão, os que dão chá, os que dão e por aí fora. Meu Deus, se você vê a oração que eles fazem, eles ficam no monte 15, 20, 30 dias. Eles oram muito. Eles vêm aqui, concernente a oração, vão lhes dar mesmo uma coça de oração. Mas oram que oram. Esses homens que nós chamamos de falso profeta, esses homens que têm doutrinas estranhas,
Não lhes falta oração. Oram até mais que os verdadeiros profetas, muitas das vezes. Eu conheço um homem que quando ele faz jejum, entra no contentor, fica lá 7 dias, 15 dias. Não sai dentro daquele contentor. Fica lá em jejum, oração, dia após dia. E ele já combina com um sobrinho. Fecham. E o sobrinho já sabe que daqui a 7 dias ou 15 dias, dependendo do propósito, o sobrinho vem, vai abrir o contentor e vai lhe dar uma carona, vai lhe dar uma boleia. Então, a oração, se fosse o principal para ter um altar edificadíssimo, esses homens estariam na frente de nós. Por quê? Porque a oração que eles fazem, os sacrifícios que eles fazem, as vezes que eles vão para o monte, nós não chegamos no nível deles. Assim que eu me converti, tinha um querido amigo que eu comecei a frequentar a sua casa. E eles lá se reuniam. Meu Deus, aquele irmão orava. Aquele irmão, eu vejo que se ele estivesse orando só simplesmente num lado, não mudava de lugar, eu acho que já faria algum buraco naquele lugar. Eles oravam. E um dia eu fui lá participar desse culto de oração. E eu comecei a olhar, depois de um tempo eu falei, mas esse já não tem mais nada para fazer. Mas era oração. Isso daqui a tempo de lá 22 horas. Acho que começávamos 18 horas. Não tinha pregação, era mesmo só oração, oração, oração. E ele de joelhos não saía daquele lugar. Mas esse mesmo homem que tanto orava, mas aquilo era oração. Foi o primeiro homem que me levou a fazer um jejum de 3 dias. Fomos no monte. Era tanta oração, mas aquele homem tinha algumas doutrinas. Aquilo eram doutrinas de demônio. Tinha um culto que nós estávamos lá, e tinha já algumas profetisas dele. E lá naquele culto, eles é que mandavam o Espírito Santo falar. Eles oravam e ele depois falava, olha, agora o Espírito Santo já vai falar. E daqui a pouco se levantava alguém e começava a falar. E eu comecei a olhar aquilo tudo. E teve um dia que essa segunda profetisa, que na realidade não era profetisa, disse que sentiu da parte de Deus, lá como tinha um tanque d'água, foi tirando baldes d'água e começou a tirar no povo. E o profeta começou a gritar, Deus está a vos lavar. Deus está a vos lavar. Isso é Deus que está a trabalhar. Então, e mais doutrinas estranhas que aconteciam sobre aquele lugar. E eu comecei a analisar. Como pode um homem que ora tanto ficar assim tão perdido? Colocar doutrinas de demônio sobre a sua igreja. Então, a oração é importantíssimo. Não existe altar bem edificado sem a oração. Mas a oração não é o principal para nós determinar quem verdadeiramente tem um altar edificado e quem não tem. Então, aqui ainda vamos falar, orar e estudar. Não existe altar bem edificado. Quem é o altar? Eu e você. Não existe altar bem edificado sem estudo da palavra. Mas não é também o principal para nós determinar quem tem um verdadeiro altar bem edificado. Por quê? Tem homens que já leram a Bíblia toda de capa a capa. Não sei quantas vezes. Eu conheço um querido amigo, que eu tenho uma vez eu conversando com ele, eu falei, mas como é que você tem tantos versículos assim na cabeça? Qualquer coisa que você fala, ele abre. Qualquer coisa que você fala, ele abre. Tantos versículos na cabeça. Mas ele medita a Bíblia toda hora. Mas você vai ver os fundamentos que ele tem. Ele que medita todos os dias, toda hora. Tem mais versículos na cabeça que eu. Mas você vai ver os fundamentos dele. Você vai ver que ele proíbe as pessoas comerem carne. Você vai ver que ele proíbe as pessoas de no dia do sábado trabalharem. Você vai ver que ele proíbe as pessoas de fazerem tanta coisa, até de comer carne, até de comer peixe. Porque ele vai trazendo um ensino que até o peixe está amaldiçoado. Então você vai começar a analisar. Mas ele medita muitas escrituras. Os nossos queridos irmãos TJ meditam muito. Toda hora, estão toda hora com a Bíblia Sagrada.
Mas você vai ver doutrinas estranhas sobre a casa deles. Doutrinas estranhas sobre aquela igreja. E talvez medita mais que eu e que você. Mas você vai ver como é que uma pessoa que todos os dias está com a Bíblia aberta, lê tantos versículos, mesmo assim está perdido. Mesmo assim, essa pessoa tem andado de uma forma errada. Irmã Petra, medita mais que nós. Lê mais que nós a Bíblia Sagrada. Mas mesmo assim, está na perdição. Então, o altar para estar bem edificado, precisa de meditar as Sagradas Escrituras. Mas o meditar não é o sinal que nós vamos determinar que essa pessoa está bem, que tem um altar bem edificado. Senão, eles, com todo respeito, estariam na nossa frente. Com todo respeito, aqueles irmãos meditam toda hora, evangelizam toda hora. Nós nem fizemos campanha de evangelismo praticamente, mas você vai ver todos os dias, na rua, eles estão aí preparados para evangelizar. Mas quando você vai ver concernente o seu estilo de vida, a sua doutrina na igreja é uma doutrina falsa. Até pessoas que precisam de vida, estão quase a morrer, eles preferem não dar sangue para salvar aquela pessoa. Mas medita mais que você. Uma vez eu vi um vizinho meu que faleceu porque não aceitou receber sangue. E eu vi todos os seus filhos chorando muito. E todos eles criam naquilo que não poderia receber sangue. E eu comecei a analisar. Mas o porquê que eles estão chorando? Se eles tomaram essa decisão de não receber sangue, tinham que bater palmas. Então, se você não aceita receber sangue, para você ser restaurado, para você receber alguma cura, se você morrer, você precisa bater palma. Por quê? Porque aconteceu aquilo que você crê. Mas você vai ver que eles vão chorando, mas o porquê que choram? Então é uma doutrina falsa, é um ensinamento falso. Então nós conseguimos ver, nesta hora, mais uma vez, que a meditação na Bíblia Sagrada ela é importantíssima. Mas não é o caminho que nós vamos determinar se ele medita mais, se ele tem mais versículos na cabeça, quer dizer que está melhor que eu. Não tem nada a ver. E chegando na prática, não existe altar bem edificado sem a prática. Mas vai depender que prática é essa. Não adianta falar na prática. Vai depender que prática é essa. A tua prática só estará equilibrada, bem edificada, bem definida, se você tiver uma linhagem certa. Por quê? Porque há pessoas que praticam aquilo que os homens ensinam, aquilo que os homens de Deus ensinam, aquilo que os padres ensinam. Mas agora, o que você está a praticar? Eu vejo que o nosso querido Papá Cabim, que antigamente era um bom católico e ensinava sendo catequista. Eu sei que naquele tempo o Papá Cabim já ensinou as pessoas: olha, vocês têm mesmo que orar para Maria. Maria é nossa intercessora. Maria está assim com Jesus. E ela é mãe, tem mais poder. Então você vai ver que não é só a prática. Vai depender que tipo de ensino é esse que está a ser dado para você praticar. Porque se for falar só de prática, então você vai obedecer qualquer coisa que os homens de Deus, aqueles que estão na frente, ensinarem para você. Eu, em algum momento, uma vez na minha vida, eu já tirei sal, e bem grosso, em cima do meu teto. Porque me ensinaram que o sal vai expulsar demônio. Me ensinaram que o sal vai trazer pureza na minha casa. E eu peguei aquele sal com toda a força e toda a raiva, lancei no meu teto. Por quê? Falta de conhecimento. Eu pratiquei o quê? Aquilo que o homem de Deus ensinou. Mas agora, é segundo a Bíblia? Não. Quantas vezes eu amarrei fita no meu braço e eu sabia que aquela fita é fita da proteção, e eu andava, e uma vez a minha fita perdeu, eu fiquei preocupado: meu Deus, onde é que está a minha proteção? Com quem diz a minha proteção fugiu, aquela fita
Então você vai começar a perceber que é importantíssimo praticar. Mas agora você tem que se perguntar o que é que você está a praticar. Você tem que se perguntar que tipo de prática é essa que você está a executar. Porque existem práticas que podem te levar na condenação. Jesus foi ensinado dizendo que um cego a guiar o outro cego, os dois caem no buraco. Então tem pessoas que não queriam cair no buraco, só que eles foram na pessoa errada e acabaram caindo no buraco. Existe muita gente que eles não sabem que é falso profeta, mas se meteu com um falso profeta, pensou que o falso profeta é verdadeiro profeta e ele se tornou um falso profeta. Por quê? Foi na pessoa errada. Então quando você vai na pessoa errada, azar teu. Mas azar teu. Então temos visto muita gente que ela até tem força, ela quer servir a Deus. O problema é você cair nas mãos de uma pessoa errada. Mas quando você começa a ouvir a Bíblia Sagrada, a meditar nas Escrituras Sagradas, você vai começar a ter um fundamento diferente. Primeiro, pela linhagem. Quem é a pessoa que te ensina? O que ele crê? A pessoa que te ensina. Aquela pessoa que você segue. Quais são as doutrinas dele? Então muita gente se perderam porque eles foram em caminhos errados. Eles até queriam se converter, só que eles foram em caminhos errados. Então a minha linhagem e a tua linhagem vai definir primeiramente aonde é que nós congregamos, aonde é que nós somos ensinados a palavra. Quem é o líder, quem é o pastor que nos ensina? O que ele crê? O que ele passa para ti? Então, a partir daí, você vai começar a ter uma linhagem que vai definir o teu caminho. Porque você pode fazer sacrifícios totais, mas se o caminho, a linhagem for negativa, você caminhará para a perdição. A Bíblia vai falar acerca de Elias e os 450 profetas de Baal. A Bíblia vai dizer que naquele dia houve um grande desafio entre eles. Elias com os 450 profetas. A Bíblia diz que eles construíram um altar. E Elias declarou dizendo: vocês, como são a maioria, primeiro vocês oram ao vosso Deus. O Deus que fazer cair fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Eles construíram altar. E a Bíblia diz que desde manhã até a tarde eles começaram a orar. Oravam, mas oravam tanto. E a Bíblia diz que nada acontecia. E Elias, eu começo a ver Elias como um ser muito humorista. E Elias começou a falar para eles: continuem a orar. Talvez o vosso Deus está dormindo. Continua a orar. Talvez ele está muito ocupado. Então gritem mais e ele irá vos ouvir. E eles gritavam tanto, e a Bíblia diz que uns foram capazes de pegar e começar a se cortar. Para quê? Para o Deus deles ouvir. E nada acontecia. Mas eles tinham montado um altar. E a Bíblia vai dizer que chegou a vez de Elias. E Elias fez uma oração tão pequena. E a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu sobre aquele lugar. E eles começaram a glorificar a Deus, dizendo: este é o verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores. Então, o altar do Senhor, muitas das vezes, ela vai te levar na linhagem, naquilo que você crê, na tua crença. Então eu começo a perguntar: qual é a tua crença? O que você crê? Qual é o teu posicionamento? E qual é a tua intenção? Tem homens de Deus que se perderam nessa caminhada por intermédio da intenção que ele tinha. Você via que ele estava sempre na igreja, acordava cedo, mas a intenção dele era negativa. Quando a tua intenção é negativa, o teu altar será destruído. O teu altar não vai valer para nada. Tem pastores que ainda têm uma igreja tão pequena,
você vê ele a trabalhar fortemente, mas trabalha tanto. E ele estava lá no fundo. Eu estou a trabalhar, mas um dia, eu irei sentar e os dízimos nessa igreja serão grandes. Um dia, até o meu carro, os crentes é que vão colocar gasolina. Ele vai tendo intenções, mas intenções negativas. Ele tinha que colocar um pensamento de que eu estou na obra e eu vou dar muito nesta obra. Eu vou sacrificar muito nesta obra. Eu vou abençoar muito esta obra. Mas tem pessoas que estão esperando a igreja crescer para ficarem como os pais grandes, como os bosses. Então, quando a intenção é essa, você irá se perder. E o teu altar não vai valer para nada. E a Bíblia vai dizer que tinha um certo homem chamado Simão. Ele era mágico, feiticeiro, fazia magia. E a Bíblia diz que naquele tempo ele tinha uma fama grande. E muita gente acreditava que ele era homem de Deus. Mas chegou o verdadeiro homem de Deus naquela cidade, chamado Filipe. A Bíblia diz que Filipe era usado por curas e maravilhas. E naquele momento Filipe começou a ser falado tremendamente. E Filipe ia batizando as pessoas. E a Bíblia vai dizer que este Simão, o mágico, veio ter com Filipe. E viu Filipe a batizar. E ele também decidiu ser batizado naquele dia. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João depois vieram ter com Filipe. E a Bíblia vai dizer que naquele momento as pessoas já eram batizadas pelo batismo de Jesus, mas ainda não tinham o Espírito Santo sobre eles. Ainda não tinham a manifestação, o batismo no Espírito. Então, os discípulos foram colocando a mão sobre aqueles homens que foram batizados, e o Espírito Santo descia sobre ele, e grandes coisas aconteciam. Este Simão mágico viu tudo aquilo acontecer. Como ele já fazia algumas magias de mentira, ele viu, uau, chegou o verdadeiro poder. Eu também tenho que ter esse poder. Então, naquele momento, ele tirou dinheiro do seu bolso, tirou dinheiro do seu bolso e foi oferecer para os discípulos, dizendo, eu também quero esse poder. Está aqui essa quantia. E Pedro lhe repreendeu na cara, dizendo que o teu dinheiro vai para a tua condenação. Que vai para a perdição você e o teu dinheiro. Quem te disse que o dom de Deus compra-se com dinheiro algum? Então, naquele momento, ele queria poder. Mas a intenção que ele tinha no seu coração era uma intenção negativa. Então, muita gente se perde porque tem intenções negativas. Toda intenção que você tem no teu interior, a qualquer momento vai se materializar. A qualquer momento vai se manifestar. Então, por isso é que a Bíblia diz, examina o homem a si mesmo. Você precisa examinar a tua vida dia após dia. A cada dia que passa, você precisa ter uma luta interior. Porque quando você não tem essa luta interior, a qualquer momento você vai cair nas mãos do diabo. Então temos igrejas destruídas, homens de Deus destruídos pela intenção que há muito tempo ele tem no seu coração. Então, a linhagem errada, a intenção, ela pode nos fazer orar muito, jejuar, meditar a palavra, mas de uma forma para a perdição. Vocês sabiam que há pessoas que, de tanto orar, se tornaram quimbandeiros, se tornaram bruxos, feiticeiros, mas ele ora tanto. Por quê? Linhagem errada. Por isso é que você vê, dá um chá ungido, vassoura ungida. Isso é macumba evangélica. A Bíblia não fala dessas coisas para dar chá, vassoura ungida, panela ungida. Dão tantos objetos, até saco preto. Uma vez eu vi um homem de Deus ensinar, você vai colocar esse saco preto no teu corpo. Quando você rasgar esse saco preto, todos os demônios saíram da tua vida. Mentira! E eu via todo mundo a rasgar. Aleluia! Todo mundo a rasgar o saco naquele dia. E ele via
o demônio agora saiu da minha vida. Não saiu, está sempre lá. Por quê? Porque te mentiram em alguém que tem uma linhagem negativa. Então, a linhagem, ela é muito importante para você andar bem. Então, se você tem andado com alguém que tem uma falsa linhagem, foge dessa pessoa. A linhagem negativa vai te fazer meditar muito na Bíblia, mas você vai ser um grande herético. Por quê? Porque a tua linhagem vai te levar no teu entendimento. Aquilo que você crê é aquilo que vai te levar. Por isso é que você vê alguns irmãos, eles até estão baseados num versículo. Eles até abrem a Bíblia. Não, a Bíblia está a falar, tudo bem, está a falar, mas está a falar para você praticar? Está a falar para você colocar aquilo como doutrina? Ou está a falar simplesmente para um exemplo? Então você vê pessoas que colocam em prática naquilo até que a Bíblia está a falar. É a Bíblia que está a falar, mas a linhagem é negativa. Quantas pessoas você já viu a orarem para os bruxos morrerem? Vamos matar os bruxos. Manda fogo e fogo, fogo, fogo na bruxa, fogo. Até cita o nome das bruxas da família. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada tem um versículo que diz: aos feiticeiros não deixareis viver. Mas agora você vai começar a perceber. Será que é para aplicar dessa forma hoje, na nova aliança, você vai ver que eles estão errados. Por quê? Como eles já têm uma linhagem, já odeiam os feiticeiros, então esse versículo só lhes apoia. Mandam tanto fogo nos feiticeiros, ao invés deles orarem para eles se converterem. E Jesus começou a ensinar: vocês têm que orar a favor daqueles que vos maltratam. Vocês têm que orar a favor daqueles que vos fazem mal, daqueles que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do Deus Todo-Poderoso. Então, a tua oração é para abençoar essa pessoa. Nunca ore para alguém morrer. Nunca manda fogo no feiticeiro, porque ele precisa se converter. Porque se você mandar fogo para ele, talvez ele pode morrer. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração pode funcionar. Porque a oração, Deus deu essa arma no cristão. E vai depender da forma que você vai disparar. Deus já não está aí. Por quê? Porque Deus já colocou a arma na tua mão. É como se Deus colocasse dinheiro na tua mão. Se Deus colocou dinheiro na tua mão, você que tem que ter controle como você vai usufruir desse dinheiro. Porque esse dinheiro pode te levar para a perdição. Já não é Deus que vai mandar um anjo para te ensinar. Não, calma aí. Não compra carro tubarão, compra aí 10. Não. Você que precisa fazer uma análise. Que tipo de nível você está e o que é que você procura. Porque tem pessoas que conseguiram uma grande grana, milhões, e talvez veio de um caminho certo, talvez não se corromperam, mas como tinham intenções negativas, queriam aparecer, compraram já uma casa com 7 quartos de banho, uma casa com 14 quartos, e foram comprar um Nissan V8, porque o dinheiro chegava. Hoje estão onde? Estão na miséria. E você vai ver, mas será que Deus lhe abençoou com esse dinheiro? Não, é Deus que lhe abençoou. Deus pode abençoar, mas agora você vai saber como gerir este dinheiro. Já não é da responsabilidade de Deus, é tua responsabilidade. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, então você vai saber usufruir aquilo que Deus tem te abençoado. E no passado eu dei algumas declarações dizendo que aquilo que Deus dá, o homem não se desvia. Se alguém se desviar, é porque não veio de Deus. Não tem nada a ver. Adão veio de Deus, se desviou. Sansão veio de Deus, se desviou. Então Deus pode te abençoar, Deus pode te levantar, Deus pode te fazer um grande homem de Deus. Você tem suas responsabilidades. E o principal é a tua linhagem, a tua crença. Aquilo que você crê é o mais importante. Quando você tem uma linhagem bem definida, bem edificada, uma intenção boa, quando você orar, você vai orar certo. Quando você meditar a Bíblia Sagrada, você vai meditar certo. Já não aqueles homens que têm tantas mulheres e lhe perguntam: mas por que você tem tantas mulheres? Salomão tinha tantas. Então eu sigo também Salomão. Se a Bíblia está falando que Salomão teve tantas, então eu sou que nem Salomão. A intenção dele é negativa.
A intenção dele é perversa. A tua intenção, quando é negativa, você vai se perder. Então, na manhã de hoje, você vai começar a fazer uma reflexão na tua vida. Qual é a tua intenção de servir a Deus? Por que você veio aqui? Para agradar o homem? Ou será que você tem mesmo fome de Deus? Será que quando você vem na igreja tão cedo, é porque você está fazendo para Deus? Ou você quer aparecer diante dos homens? O que te motiva para estar na obra de Deus? O que te fez sair da tua casa, talvez tão distante, e estar aqui nesta hora? E para mim, o que me motiva? Pregar a palavra do Senhor. A intenção, ela é muito importante, porque a intenção, ela vai te levar no caminho que você intentou sobre aquele pensamento. E por isso você vai ver que Deus, ele é tão especialista, e ele nos alerta, dizendo: se alguém desejar no seu coração uma mulher, já cometeu adultério. Então Deus, ele se importa com o nosso interior. Porque se o meu interior está corrompido, desejando uma moça, a qualquer momento eu vou conquistar ela. E se ela dá brecha, eu vou cair com ela na cama. Por quê? Porque a intenção já mora aqui dentro. Ninguém cai do nada. Eu até não sei, pastor. Ou você que estava já sem roupa no quarto? Não. Antes de você ir para lá, a intenção já morava no teu interior. Aquilo só se materializou. E você vai ver que não é só Deus que se importa com a intenção, mas até o próprio homem. Por exemplo, eu posso não conquistar uma mulher, mas se a minha esposa descobrir que em mim há alguma intenção sobre a vizinha, isso já dá divórcio. Não, mas eu não toquei nela. Não caí com ela, não fui com ela no quarto. Não, mas se ela perceber que o meu marido tinha a intenção de conquistar ela, isso já gera um problema grande. Então não é só Deus que vela o interior, até o próprio homem. O homem, quando vê a tua intenção, ele pode sair do teu lugar. Há muita gente que ainda não errou, são amigos, mas ele consegue perceber a intenção desse homem, desse meu amigo, é negativa. Então, ainda que ele ainda não praticou o ato, eu sairei da frente dele. Eu, a partir de hoje, já não andarei com ele. Por quê? Por intermédio da intenção. E Filipenses, ele vai nos falar que tudo quanto é bom, agradável, tudo que é virtuoso, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Então você precisa ocupar os teus pensamentos com coisas boas. Toda gente que ainda aceita ficar diante da televisão, se escarnecer com novela, alguma coisa no seu interior não está bem. Porque eu que estou purificado, não terei tempo de jeito nem maneira ver as novelas, ver os adultérios, ver as moças com os peitos fora, porque as novelas de hoje estão a mostrar muita coisa. Então, quando você consegue comer essas comidas de demônio, quer dizer que o teu interior, alguma coisa está negativa. Porque se você tem se purificado, se a tua purificação tem sido certa, se o teu altar está bem edificado, aquilo que Deus odeia, abomina, você também vai abominar. Aquilo que Deus não quer, você também vai deletar sobre a sua vida. E você vai ver crentes. E você vai ver que o altar dele está danificado. Ainda dança uma boa quizomba. Quando vai na festa, ainda dá um abre-livro. Meu Deus, isso é misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Como pode alguém que está edificado comer comidas de demônio? Como pode alguém que está edificado, que diz que Deus está em primeiro lugar na vida dele? Deus é que é o Deus dele e ele ama a Deus de todo o coração. Mas é por intermédio das práticas que se vê quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Não é por intermédio da minha declaração. Não é por intermédio de eu falar que eu amo a Deus. E eu vejo na igreja tanta gente. Diga, ama a Deus, eu amo a Deus. Dá um beijo para Deus e ele dá um beijo para Deus. Fala, Deus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te
situações não determina que você ama a Deus. Tito capítulo 1, versículo 16 diz: muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. É a tua obra que vai determinar se você ama a Deus ou se você odeia a Deus. Temos muita gente que são inimigos da cruz de Cristo, por intermédio das práticas que ele tem levado dia após dia. Aqui na igreja todo mundo é santo. Aqui na igreja todo mundo ora. E se o filho cometer aqui no meio da igreja, ele vai chamar a atenção no filho com tanto carinho. Filho, não faz mais isso. A mamãe não gosta, o papai não gosta. Aqui no templo. Mas o filho, quando erra lá em casa, ofensa atrás de ofensa, palavrões atrás de palavrões. Então eu começo a te perguntar neste dia, nesta hora: que tipo de altar é você? Que tipo de altar você tem? Como é que está edificado o teu altar? Tudo por intermédio daquilo que você vive fora das quatro paredes da igreja. Você vai começar a analisar que tipo de vida você tem, que tipo de altar você tem, por intermédio daquilo que você tem praticado no dia a dia. Você vai se perguntar: o que é que eu tenho feito que eu consigo fazer fora e no meio dos cristãos eu não consigo fazer? Se existe alguma coisa que você consegue fazer lá fora e no meio da igreja, no meio dos cristãos, você não consegue fazer, você vai começar a ver que o teu altar precisa de edificação. E uma vez eu já contei de um querido irmão que estávamos na igreja, era momento de louvor, e pedimos o telefone do irmão para tocar aí um louvor. E assim que o louvor acabou, veio uma música escandalosa, acho que era um house ou um kuduro. O irmão saiu a correr, foi no telefone e desligou. Eu pergunto: mas se a música está no teu telefone, por que não deixa cantar? Por que não deixa tocar? Se você ouve no teu carro, se você ouve na tua casa, por que dentro das quatro paredes não? E uma vez eu ouvi o meu querido compadre dizer que um dia ele colocou uma kizomba que estava a bater, colocou no play, e os irmãos foram escandalizados. Como pode o pastor colocar uma kizomba que está a bater? E o pastor começou a vir nas irmãs: vamos dançar, irmão, vamos dar uma quizombada. E os irmãos todos começaram a rejeitar: não, pastor, não podemos. Aqui nas quatro paredes não pode, mas lá fora você pode. Então se você lá fora dança, que dança, também você precisa dançar aqui. As mesmas músicas que você dança lá fora. Você tem que ser uma pessoa com uma linhagem só. Você precisa ter só simplesmente uma linhagem. E eu tive algumas conversas com um pastor brasileiro que até hoje não me respondeu. Ele começou a ensinar dizendo que muitos crentes evangélicos proíbem a bebida alcoólica, mas na Bíblia Sagrada não encontramos um versículo que diz que beber é pecado. Esses são legalistas, é um pastor evangélico. Esses são legalistas. Por que eles proíbem? Quem te falou que beber é pecado? É só beber com moderação e está tudo bem. Eu falei: esse pastor é hipócrita. Então mandei uma mensagem para ele, mandei em três no e-mail dele pessoal, no Facebook da igreja, mandei em diversos lugares e eles leram. Eu falei: querido pastor, primeiro, eu já estava no mundo, já consumia bebida alcoólica, e eu não conheço alguém que está mergulhado na bebida alcoólica e lhe dizem: não precisa deixar, basta moderar. Ele vai continuar na bebida alcoólica, porque quem bebe não existe moderação. É deixar ou continua. Primeiro, segundo ponto, eu falei: querido pastor, então já que você crê que é só moderar, não precisa deixar, o dia que lá na tua igreja ter festa, eu quero que você compre whisky, compra marula, compra cerveja e dá nos crentes, mas avisa: é só moderar, não se embriagam. Você vai ver que em nenhum momento
ele vai aceitar. Quando a igreja fazer ano, vai comprar sumo, vai comprar gasosa, vai comprar água, não vai colocar bebida alcoólica, mas você está ensinando que é só moderar. Então, até no tempo de Deus, se eu estivesse nessa igreja, eu fazia de propósito, o dia que teria festa, eu iria lá com a minha caixa térmica. Com alguns irmãos, papai Cabi, papai Desci, papai Edgar, vamos lá. Com as bocas na mão, não iríamos beber. Só pôster. Só um pôster. E você vai ver que haveria escândalo. O próprio pastor iria nos tirar sobre aquele lugar. E quando ele ia ficar com nós, vamos falar: não estamos a se embriagar. Só estamos a beber com moderação. Porque você declarou que pode moderar. É aqui aonde nós conseguimos apanhar os falsos. É aqui aonde nós conseguimos apanhar aqueles que pregam só por vento, que não têm a doutrina bem enraizada. E como é um assunto, para terminar, eu acabei entrando na bebida alcoólica, não sei porquê. Vou te ensinar. Primeiro, quando a Bíblia fala concernente o vinho, a Bíblia não está falando de bebida alcoólica. O que é vinho? Vinho é toda bebida que vem da uva. Então, esse sumo que você bebe de uva chama-se vinho. Então, mas existem dois tipos de vinho, que é o fermentado e o normal. Os dois são chamados vinho. Mas agora, o contexto da palavra, ela vai nos ensinar que tipo de vinho é esse que a Bíblia está falando. Porque existe o vinho sem álcool e existe o vinho alcoólico. E outra coisa, esses irmãos que defendem tanto a bebida por intermédio do vinho, então eles tinham que ficar só no vinho. Por que entram na marula, no uísque? A Bíblia não fala dessas coisas, só fala do vinho. Por que eles ainda vão na cerveja? A Bíblia não fala de cerveja, só fala do vinho. Então, pelo menos eles tinham que ser fiel naquilo que eles creem. Ficavam só simplesmente no vinho. Mas você vê que não. Eles vão em outras bebidas, capuca, quimbombo e por aí fora. Então você vai ver que a Bíblia, quando fala de vinho, não está a apontar que é uma bebida alcoólica. Está a falar que é uma bebida que vem da uva. Então, toda bebida que vem da uva pode ser chamada de vinho. Agora, o contexto da palavra, nós vamos conseguir perceber se na realidade o que a Bíblia está falando está a apontar a bebida alcoólica ou simplesmente um suco de uva. É aqui onde muita gente se perde. Porque a Bíblia em Abacuque, capítulo 2, ela declara: ai daquele que dá de beber o seu próximo. E a Bíblia ainda vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Antes de quê? De ir na bebida. Se você está cheio do Espírito Santo, já não irás na bebida. Então é falta do Espírito Santo. E existem coisas, como cristãos, não precisamos ver na Bíblia dizer que é pecado. O Espírito Santo nos leva a perceber que aquilo é errado. Por exemplo, a Bíblia não fala que fumar é pecado. Então será que eu posso pegar e fumar uma lhamba com moderação? Fumar um cigarro com moderação? Não. Mas a Bíblia não fala que fumar é pecado. Então, se eu esperar que a Bíblia fala diretamente que é pecado, muita coisa não está na Bíblia. A Bíblia não fala que se masturbar é pecado. Mas você, com o Espírito Santo, você vai conseguir perceber que é pecado. Então, esperar que a Bíblia dá declarações diretas em alguns assuntos é um absurdo. Não precisam. O Espírito Santo, se está sobre a tua vida, você vai largar coisas, mesmo sem Ele falar literalmente na sua palavra. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita na tua vida. Então, aquilo que Deus abomina, automaticamente você abominará. Então, é aqui aonde nós começamos a encontrar os altares falsos, os altares que estão edificados e os altares que precisam de edificação. Então, nessa palavra, eu tenho a certeza que em algum momento você se achou. Ou você é um altar edificado, ou você é um altar que já está desqualificado. Mas eu te convido nesta hora, você que está aqui, ainda que o teu altar está destruído, ainda que o teu altar está danificado, Jesus Cristo é poderoso para fazer com que coisas grandes aconteçam na tua vida. Você vai sair daqui de uma
uma forma limpa, mais alvo que a neve. Você vai sair de uma forma bem construída, bem constituída, porque Deus é poderoso, porque Jesus Cristo morreu para me salvar e para te salvar. E se você crê nessa palavra, se você acreditar com toda a fé e mudar a tua linhagem, você nunca mais será a mesma pessoa. Aplaude a Deus nesta manhã e coloque-se em pé. Zambe Mune, Zambe Mune. Você vai começar a adorar